Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesta aula de hoje nós vamos explicar um pouco sobre a multiplicação de números inteiros. Me acompanhe aqui. Sabemos que 4 vezes 3 é igual a 4 parcelas de 3, positivo. 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12. Observe alguns exemplos de multiplicação com números inteiros, em que o primeiro número é positivo. Ou seja, ele está dizendo que aqui o primeiro número é positivo. Não importa se o outro é negativo. No caso aqui nós vamos ver dois exemplos. Mais 4 vezes mais 3. São 4 vezes o 3 positivo, como a gente já viu, que dá igual a 12. Mas nós temos aqui, por exemplo, o primeiro número positivo e o segundo negativo. Ou seja, 3 vezes menos 2. Vão ser 3 parcelas de menos 2. Ou seja, 2 números negativos. Menos 3 vezes menos 2 vai ser menos 2, menos 2, menos 2. Nós vamos somar, certo? O menos 2 3 vezes e o resultado vai dar menos 6. Agora observe alguns exemplos em que o primeiro número é negativo, ou seja, o menos 4 vezes mais 3. Nós temos aqui menos mais 4 vezes mais 3, que é igual a, abre colchete, 4 vezes, abre parênteses, mais 3, fecha parênteses, fecha colchete. Entre colchetes nós vamos colocar mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Que é igual a menos, abre colchete, mais 12. Menos vezes mais dá igual a menos. Então o resultado dá 12 negativo. Este exemplo aqui, pessoal, ele é bastante extenso, mas quando a gente já tem prática, basta multiplicar os sinais. Ó. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 3, 12. Bem simples. Quando os dois são negativos, menos vezes menos, mais. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, 6. De forma geral, podemos escrever a multiplicação com números inteiros em dois casos. Em multiplicações de dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado é um número positivo. Como nós vemos aqui, ó, o sinal positivo do 4 e o sinal positivo do 5. Mesmo sinal, mais vezes mais, dá mais. 4 vezes 5, 20. Nós temos aqui o menos 6 e o menos 7. Menos vezes menos, dá mais. 6 vezes 7, 42. Sinais iguais, o resultado sempre é positivo. E se um dos fatores for zero, o resultado vai ser zero. Se for 4 positivo vezes 0, dá 0. Menos 6 positivo vezes 0, vai dar 0. Em multiplicações de dois números inteiros de sinais diferentes, o resultado é um número negativo. Sempre vamos lembrar dessas duas dicas. Quando for parcelas com sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Exemplo. Mais 9 vezes menos 5. Mais vezes menos dá menos. 9 vezes 5, 45. Menos 6 mais 7. Menos vezes mais igual a menos. 6 vezes 7, 42. Entre outros exemplos, nós temos aqui. Menos 4 vezes mais 6 igual a menos 24. Mais 3, menos 5, menos 6, nós vamos multiplicar assim, ó, mais vezes menos dá menos, menos vezes menos dá mais, resultado mais, ou seja, 3 vezes 5 vezes 6, mais 90. Temos aqui a seguinte observação. Agora podemos estender o conceito de múltiplo de um número para o conjunto dos números inteiros. Os múltiplos de um número inteiro são dados pelo produto desse número por qualquer número inteiro. Por exemplo, nós temos aqui os múltiplos inteiros de menos 7. Do lado negativo da reta, suponhamos que aqui tem uma reta, e aqui tem a origem. Ou seja, multiplicando, menos 7 vezes 2, menos 14, vezes 2, menos 21, vezes 2, menos 18. O 7 vezes 2, 14, vezes 2, 21, vezes 2, 28, por aí vai. Quando a gente multiplica o positivo com o positivo, nós vamos para a direita. Multiplicamos o positivo com o negativo, vamos para a esquerda. Nós temos aqui a propriedade da multiplicação de números inteiros. As propriedades que veremos a seguir podem simplificar os cálculos com números inteiros. Por exemplo, nós temos aqui a propriedade comutativa. Em uma multiplicação de dois ou mais números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, mais 4 que multiplica menos 5, mais vezes menos dá menos. O resultado é 20. Poderia ser também o menos 5 na frente, multiplicando mais 4.
menos vezes mais dá menos. 5 vezes 4, 20. Menos 20. Menos 11 vezes menos 3. Menos vezes menos mais. 11 vezes 3, 33. Ou poderia vir na frente o menos 3 vezes menos 11. Menos vezes menos dá mais. 11 vezes 3, ou 3 vezes 11, 33. Propriedade associativa. Em uma multiplicação de 3 ou mais números inteiros, podemos associar esses números de maneiras diferentes sem alterar o produto. Ou seja, aqui nós temos os colchetes, abre colchete, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses, multiplica, mais 3, fecha colchete. Que multiplica, abre parênteses, menos 5. Nós vamos eliminar primeiro os que estão entre parênteses. Menos vezes mais dá menos, 4 vezes 3, 12. 12 que multiplica, ou seja, menos 12 que multiplica menos 5. Menos vezes menos dá mais, 12 vezes 5, 60. E aqui nós temos outros exemplos. Nestes exemplos, nós temos aqui, ó, no primeiro nós multiplicamos as duas primeiras parcelas e multiplicamos com a última depois, quando a gente encontrou o resultado. Ou a gente poderia colocar a primeira parcela isolada, multiplicar as duas últimas, depois multiplicar com ela. Este aqui do mesmo jeito. Nós pegamos as duas primeiras parcelas, multiplicamos, depois multiplicamos com a terceira. Ou poderíamos colocar a primeira parcela isolada, multiplicarmos as duas últimas, depois multiplicar com ela. Dá o mesmo resultado. O que importa na multiplicação são os sinais. Menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. O resultado já é negativo. Mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos. Resultado negativo. A multiplicação também tem um seu elemento neutro. Em uma multiplicação de dois números inteiros, em que um deles é igual a 1, o resultado é igual ao outro inteiro. Ou seja, nós temos aqui, ó, mais 8 vezes mais 1, que seria mais vezes mais. 8 vezes 1, 8. Sempre que tiver 1, o resultado é o número da outra parcela. Mais 1 vezes menos 62, ele está dizendo que só existe uma vez o número menos 62. Então, menos 62. Propriedade distributiva. O produto da multiplicação de um número inteiro pela soma ou pela diferença de outros números pode ser obtido multiplicando o primeiro número por cada uma das parcelas e adicionando ou subtraindo os resultados obtidos. O que ele quer dizer? Nós temos aqui o primeiro exemplo. Mais 4, entre parênteses, que multiplica, abre colchete, menos 3, mais 2, fecha colchete. Nós temos aqui o número que está de fora. Nós podemos multiplicar pelos que estão entre colchetes, ok? Ou simplesmente resolver logo os que estão entre colchetes e multiplicar pelo de fora. Mas a esta propriedade nós chamamos de distributiva. Nós temos uma parcela que vai se distribuir multiplicando pelas outras parcelas. 4 positivo multiplicando com menos 3, 4 positivo multiplicando com mais 2. O resultado vai ser menos 4. Neste segundo exemplo, nós temos também uma parcela multiplicando por outras duas parcelas que estão entre colchetes. E o resultado é igual a 30. Observação. A propriedade distributiva pode ser empregada para o cálculo mental de um produto. Exemplo. Nós temos aqui uma parcela que multiplica a outra. Menos 4 que multiplica mais 312. Nós sabemos que o número 312 é formado por 3 centenas, uma dezena e 2 unidades. Ou seja, 300 mais 10 mais 2. 300 mais 10, 310, mais 2, 312. Se a gente colocar deste jeito na questão, nós podemos multiplicar o menos 4 pelo 300, o menos 4 pelo 10 e o menos 4 por 2. Nós vamos chegar ao resultado de 1.248. Passemos agora à nossa atividade. A atividade de hoje está bem simples. Na questão 1, responda as questões abaixo. Qual é o dobro de menos 3? Dobro, ou seja, multiplicar o número 3, negativo, 2 vezes. Assim como a questão B. Qual é o triplo de menos 1? Multiplicar o menos 1 3 vezes. Aí você multiplica os sinais e vê o resultado. Na questão 2, calcule os seguintes itens. Nós temos aqui entre parênteses, menos 12, que multiplica mais 2. Você multiplica os sinais, coloca o sinal, negativo ou positivo, e multiplica os números. E assim você faz em todos os outros itens. Lembrando que o item E é menos 3 que multiplica 2, porque aqui eu não coloquei nenhum entre parênteses e o 2 está positivo. Do mesmo jeito o item F,
7 positivo, que multiplica menos 2, que multiplica mais 1. O item G, menos 1, que multiplica 1, positivo. O item H, mais 9, que multiplica 0. Questão 3. O saldo bancário de Márcia era de R$ 515. Aqui está falando saldo, mas não está dizendo se é negativo ou positivo. Nós vamos supor que ele seja positivo, pois não tem um sinal negativo na frente. Depois disso, ela emitiu 3 cheques, sendo cada um no valor de R$ 208, também positivo, vamos supor. Qual é o novo saldo bancário de Márcia? Aqui na questão tem uma seguinte observação. Foram emitidos 3 cheques, ou seja, você vai multiplicar este valor por 3. E depois você vai subtrair o valor alcançado pelo saldo antigo. E você vai colocar o valor da questão, do novo saldo da Márcia. Na questão 4, calcule o produto nos seguintes casos. Produto, a palavra produto significa multiplicação. Algumas palavras em matemática que significam algumas expressões. A palavra produto significa multiplicação. Você vai observar cada item, vai calcular a multiplicação, calculando os sinais para encontrar a resposta correta. Ok, pessoal? Bons estudos, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!